Muito bem. Será que há uma outra forma de nos aproximarmos da vida? Nós temos um formato que é esse formato que nós bem conhecemos, formato das ideias, das crenças, das opiniões, dessas certezas e incertezas nossas. Haverá uma outra forma de nos aproximarmos disso? As pessoas acreditam muito nas ideias. Ideias são pensamentos. São apenas pensamentos, conceitos, crenças, opiniões, julgamentos. Tudo isso são pensamentos. É possível a gente confiar em pensamentos? O pensamento de verdade, ele tem alguma credibilidade? Ele é confiável? As ideias que você tem sobre quem é você realmente refletem a verdade sobre você? Que você faz sobre os outros, sobre o mundo, sobre a vida? Então, eu queria que você olhasse para isso, se aproximasse disso de uma forma diferente. Se aproxime dos pensamentos de uma forma diferente. Olhe para eles. Olhe para aquilo que eles representam. Os pensamentos, eles não tratam com a realidade. Eles tratam com as opiniões, com as ideias, com as leituras. É só o que ele pode fazer. Ele tem uma leitura sobre isso, uma opinião sobre isso, um julgamento sobre isso. Nós não carregamos uma vida em simplicidade, em beleza, em amor, em paz. Porque nossa vida está, na verdade, sempre assentada nesse movimento que é o movimento do pensamento. Se aproximar de si mesmo, olhar para aquilo que se passa agora aqui. Faça isso. Enquanto você escuta essa fala, observe todo esse movimento de pensamento agora, surgindo dentro de você. Ele surge para comparar o que você está ouvindo agora aqui com aquilo que você já sabe. E fica muito claro que quando você faz isso, você não está inteiro agora aqui. Você se separa como sendo aquele que está ouvindo aquilo que está sendo falado. Quando há esse ouvir, e ele é completo, não fica alguém presente para avaliar, para julgar, para comparar. Nesse próprio ouvir, o que é verdadeiro se mostra, o que é falso também se mostra. Você não precisa desse elemento dentro de você. Se separando desse ouvir para avaliar, para julgar, para comparar o que está sendo dito, com aquilo que esse eu, que esse mim, aí dentro de você já sabe. Então, uma das coisas muito complicadas para nós é aceitar a vida sem esse elemento, que é o elemento eu. Ele está sempre participando. Se é para ouvir uma fala, uma palestra, ele está presente para concordar ou discordar. Não há quietude, não há silêncio, não há paz, não há ausência do eu, agora, aqui, dentro dessa experiência. A meditação é aquilo que lhe coloca em contato com esse momento. Esse momento é aquilo que importa, e não alguém dentro dele.
Quando há meditação, que é uma aproximação sem o pensamento, precisamos dessa aproximação. Ouvir sem o pensamento, olhar sem o pensamento, sentir sem o pensamento, viver sem o pensamento. Não precisamos do pensamento o tempo todo, como nós temos feito. Há dentro de você um constante tagarelar interno. O pensamento está falando o tempo inteiro, opinando, julgando, avaliando, rejeitando, condenando o que está fora e o que está dentro. Então, esse elemento do eu, que se constitui de pensamento, está o tempo inteiro inquieto aí dentro, nesse organismo, nesse mecanismo. Essa é a consciência comum, essa é a consciência ordinária em todos nós. Essa consciência é a consciência do eu, a consciência do ego, a consciência mental, presente. Ao se aproximar desse trabalho, eu tenho falado para aqueles que se aproximam da verdade de que há algo além do pensamento. Aí, nesse mecanismo, nesse organismo. E esse algo precisa acordar, precisa despertar. Porque se isso não desperta, aquilo que fica aí operando, trabalhando, é esse movimento do pensamento. Esse movimento do pensamento é inconsciência da verdade do seu ser. É a alienação sobre quem de verdade você é. E você está se confundindo com esse elemento, que é o elemento do pensamento. Você acredita existir sendo um eu, um ego, uma pessoa. Quando você se refere a si mesmo, você diz eu. Ou então você diz sim, para mim mesmo. Esse mim, esse eu, esse elemento é uma identificação com o pensamento. Sim, é uma identificação com o pensamento. Sem o pensamento, dentro de você, você não tem uma história. Você não pode relatar a história desse mim, desse eu, sem o pensamento. Sempre a referência desse mim, desse eu, dessa pessoa que você acredita ser, é esse movimento do pensamento. Por isso a pergunta é possível irmos além desse elemento, que é o elemento do pensamento? Uma vida livre desse elemento, que é o pensamento, é uma vida livre do sentido de um eu presente, desse mim, dessa pessoa, desse ego. Uma vida livre do eu é uma vida livre da mente. Aqui eu me refiro a essa mente egóica. Essa mente egóica, ela se separa. Ela vive se separando, ela se separa entre aquele que fala e aquele que está ali ouvindo, entre aquele que observa e aquele ou aquilo que ali está sendo visto. Esse elemento eu se separa entre esse eu e o mundo, esse eu e a vida, entre esse eu e Deus. Esse elemento eu em nós, que tem por base todo esse movimento de pensamento, que é memória, que é história, que são lembranças. É ele que se angustia, se entristece, se aborrece, se deprime, é ansioso, é preocupado, carrega medo, diversas formas de temores.
além de desejos, muitos, múltiplos desejos. É sempre o sentido do eu presente. Isso é ignorância. A ignorância da verdade sobre você lhe situa nessa condição de movimento de inconsciência sobre si mesmo, tendo esse elemento, que é o elemento pensamento, como sendo a coisa mais importante, assumindo completamente essa vida que você chama de minha vida. Não, é a vida do pensamento, é o modelo do pensamento. É a isso que nós temos chamado de condicionamento psicológico. O ser humano vem vivendo assim há milênios dentro dessa condição de condicionamento psicológico, que é essa padronização de movimento do pensamento, que tomou toda essa importância na vida dele. Assim, nós, como seres humanos, estamos vivendo assim há milênios. Podemos romper com isso. Podemos nos livrar disso. Precisamos reconhecer a verdade do nosso ser. Precisamos reconhecer a inteligência inata desta verdadeira consciência que somos. Isso é o que nós somos quando nós não nos confundimos com o que acreditamos ser. Quando nós nos confundimos com o que nós acreditamos ser, nós somos apenas isso. Essa pessoa carregada de desejos, medos e diversas formas e expressões de infelicidade psicológica, tudo em razão da ilusão, da ignorância, da alienação da verdade de Deus. Assim, é possível uma vida livre desta condição? É possível a realização do seu ser, da verdade, da ausência do mim, do eu, do ego? Então não há mais o passado? Notem o que estamos dizendo. O passado tem se tornado algo muito, muito, muito importante. A vida no ego, ela é uma vida assentada no passado. Os ressentimentos, as mágoas, os rancores, as decepções, as frustrações, as culpas, os dissabores, a saudade. Tudo isso vem do passado. Essa psicológica dor, essas diversas dores, todas essas complicações de uma vida assentada nesse elemento que é o eu, quando isso morre, quando isso se dissolve, quando isso desaparece, quando a ilusão do sentido de uma identidade presente agora, aqui nessa experiência, se desfaz, o passado se desfaz. E quando não há passado, não há presente, não há futuro, psicologicamente falando. Essa noção de passado, presente, futuro, isso não tem nenhuma realidade. Nós temos sim esse momento presente, mas não temos o presente psicológico.
Não existe o passado psicológico, não existe o futuro psicológico. Isso é o fim para tudo que o passado, no pensamento, para o ego representa. Isso é o fim para tudo que o futuro, que é pensamento projetado no tempo, imaginado no tempo, para o ego representa. Isso é o fim para o presente, como uma porta para se tornar, para alcançar, para realizar algo, como a felicidade amanhã, a paz amanhã, a liberdade amanhã. Tudo isso termina quando há o reconhecimento dessa ilusão, ou a compreensão da constatação de que há só uma ilusão nesse movimento do pensamento, nessa condição psicológica do sentido do eu presente, agora. Não tem nenhum eu agora. Apenas essa realidade divina do seu ser, que é essa inteligência, esta presença. A natureza da realidade. A verdade sobre Deus. Isso é chamado de iluminação espiritual ou despertar da consciência. É a verdade sobre quem é você, aqui e agora. Uma vida assim é uma vida livre do tempo psicológico. Tudo continua aonde está, mas sem o sentido de um eu presente. Isso tem uma implicação que a mente jamais será capaz de alcançar. Por isso, se faz necessário estar além do sentido do eu, além dessa mente, desta egóica mente, desta mente separatista, desta mente carregada de memória, de lembranças, de tradição, de conhecimento, de experiências. Assim, algo novo está presente. Esse algo novo está fora do tempo. É a realidade atemporal divina. É a realidade além de toda forma de expressão, de palavras. É algo sem nome, inominável, indescritível. Aqui eu me refiro à natureza desse ser, consciência, felicidade. É a ausência desse mim. É o florescer da natureza do ser. É o florescer da consciência, que é a meditação em seu natural estado, que é você. Então, se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar, nós temos encontros online e também presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso. Fica aí o convite e a gente se vê na próxima. Você sente que é. Esse sentido de ser é o sentido da própria consciência. É o sentido da própria existência. Esse é o sentido natural de ser. Mas fora isso, você carrega um outro sentido. É o sentido de ser alguém.